mais uma vez para mostrar um pouquinho mais a dica para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desbaste, tá? E o desbaste ele pode ser feito em duas maneiras, né? Aqui as mais fáceis de serem feitas, tá? Ele pode pedir para você um sólido, uma superfície ou uma linha de construção, tá? Geralmente, pessoal, é mais utilizado, mais convenientemente utilizado as linhas de construção e os sólidos. Por quê? É muito mais fácil trabalhar com eles, tá? Muito mais fácil e muito mais exato, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso trabalhar diretamente com o modelo, né? Assim fica mais fácil eu selecionar as características que eu quero. Ou eu posso trabalhar com as linhas, que também fica mais fácil de selecionar as linhas, tá? Dessa maneira, fica muito mais fácil você criar limites para que a fresa não entre em alguns lugares e prejudique o seu modelo, dificultando o entendimento e até mesmo a limitação da ferramenta em alguns pontos, tá? Então, o que a gente deve fazer para trabalhar com linhas, tá? Identificar primeiro as linhas que você quer retirar do modelo, para que você possa de uma maneira mais fácil identificar a usinagem que você vai precisar utilizar, tá? Se vocês viram no vídeo anterior, eu usei o faceamento primeiro, né, com o modo avançado, selecionando uma face. Ele está aqui na nossa árvore, né? Vou manter ele visível para vocês verem. Onde a gente selecionou esse ponto aqui e depois expandiu o offsetting dele. E aí ele chegou do modo avançado aqui a facilitar a sua programação. Da mesma maneira vai ser o desbaste. Como a gente vai identificar o que é mais fácil e o que é mais difícil? Podemos trabalhar direto com o modelo, como eu disse para vocês, que eu vou mostrar agora de primeira. Você vai clicar em desbaste. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante antes de fazer a seleção. Quando você seleciona operações de fresamento deste lado aqui, que é onde ele está perto do criar nova sequência, entre o banco de dados, você vai fazer uma seleção de ferramenta e de operação. Quando você seleciona desse lado aqui, que é do lado dos apalpadores e também dos movimentos de ferramenta, você vai estar selecionando apenas a operação. No nosso caso, nós não precisamos selecionar desse lado aqui, porque a nossa ferramenta aqui já está selecionada. Então a gente não precisa selecionar uma nova ferramenta. Mas se por um acaso você clicar aqui e der a geometria e os demais, não há problema, porque você pode selecionar aqui em ferramentas, usar a ferramenta atual, e ele não vai precisar ir lá buscar no banco de dados uma atualização de ferramenta, tá? Mas se você se esquecer, pode ser que dê um probleminha aqui, você tenha que selecionar uma outra ferramenta e depois movimentar a operação aqui, né, para estar adequando aqui, para não ficar duplicada duas ferramentas, ok? Então, o mais aconselhado mesmo, depois de uma selecionada uma ferramenta, o ideal é vir aqui em ciclos e operações, tá? Ok? Então, vemos aqui em desbaste. Aqui a gente tem a primeira página aqui do desbaste. Como a gente vai trabalhar em desbaste, sempre trabalho ou um waveform ou então concêntrico. Aí vai de vocês, cada um vai ver a operação que mais lhe cabe, né? Vou usar o waveform, vou usar o otimizado e também vou usar o sólido, tá? Vou selecionar o meu sólido aqui, vou dar um OK. O meu limite aqui, galera, pode ser o meu bruto, tá? Pode ser ou não, você pode selecionar aqui ou pode selecionar um limite. Se você explodir o ciclo assim, ele vai dar uma andada para fora, ele vai usinar até um pouco mais longe, ó. Vamos esperar ele processar. E aí eu já volto com vocês. Beleza, galera? Aí ele explodiu o ciclo aqui pra gente, tá vendo? Ó? De uma maneira simples. Agora a gente vai lá e simula ele, para ver se essa ferramenta não trombou numa morsa, ou não trombou no próprio material, né? Para ver se ele de repente não entrou em lugares que a gente não gostaria que ele tivesse entrado, de repente matado alguma geometria da própria peça, né? Então, de acordo com o que a gente vai verificar agora, ó, tá vendo que ele adentrou um pouco lateralmente aqui, ó, um pouco mais baixo que a morsa aqui, ó, para chegar a ficar bem otimizado.
a gente não precisava ter chegado a esse ponto, tá? Dá pra gente pegar e dar uma corrigida nisso. Agora a gente dá uma olhada aqui, ó, e ver realmente, ó, a ferramenta não entrou em nenhuma geometria que a gente queria aqui e não deixou nenhum ponto vermelho a ponto de matar a peça, certo? Agora, esse lado aqui que ela deu uma entrada, esse lado daqui, ó, também que ela deu uma entrada que é desnecessária, porque ela considerou que a nossa morsa aqui, ó, tinha um alívio e nossa distância de segurança referente ao mordente e a peça era menor do que 5 milímetros. Então ela deu uma mordidinha aqui. Como que a gente pode resolver isso? A gente vem aqui em desbaste, profundidade, e a gente pega aqui, ó, selecionar. Ó, carinha, eu quero que você vá até aqui, ó. Vou dar um OK. Ele vai trabalhar dentro daquilo que eu falei e não vai até aquele ponto onde é um pouco cego pra gente ver e onde não ajudou nada, não melhorou em nada pra gente, tá vendo? Ele foi até aquele ponto lá. Se de repente você achar que deixar tangenciando a geometria da peça com a geometria de encontro embaixo for muito ruim, você vem agora aqui, ó, em desbaste novamente, profundidade, provavelmente vai ter um valor aqui, 15. Eu quero ir um pouquinho mais para baixo, então vamos aumentar para 17. Vamos colocar 19. De repente, então ele vai um pouquinho mais para baixo. Calculando essa diferença para a gente sempre passar um pouquinho da geometria de encontro. Onde, ó, no meu caso aqui, ó, eu coloquei 19, ela ficou positiva, tá? Ó lá. Então eu poderia colocar menos 13, que aqui ela está relativo ao ponto de cima. Então em vez de descer, ela subiu, ó. Tá vendo? Deste ponto aqui eu posso medir, ó. Vamos facilitar a nossa vida aqui para saber qual é o valor correto a se colocar lá. Coloco aqui, ó, e digito no meu teclado Z0. Aí aqui ela vai me dar a posição correta que eu gostaria de estar, ó. Ó, ali é menos 25, tá? Quer dizer que ela tá dando menos 15, tem 10 de folga. Vem aqui em profundidade, ó, largura mínima 30, 19. Então eu subi. Então eu vou colocar menos 10, né? Ela vai descer um pouco mais. Posso tirar o associativo aqui, tá, galera? Porque daí eu não tô mais associado ao modelo, eu tô associado a uma direção que eu quero ir mais ou menos, tá? Vou voltar aos menos 16, ou menos 16 não, aos 16. E ela vai descer um pouco mais. Vou acertar aqui. Menos 25. Que é o que eu encontrei aqui, ó. Distância 3D. No Z, né? Olha lá. Então, para facilitar o entendimento de vocês, que talvez eu fiz muito depressa, o que eu peguei e fiz aqui? Primeiro eu vim aqui, olhei da onde eu estou, né? Na realidade, da onde eu queria aqui, ó, que eu estou na parte de baixo, até onde eu estou, certo? Ok. E aonde eu gostaria de ir. Eu fui até menos 25, fiquei tangenciando as duas geometrias. Ah, vou descer mais um pouquinho, ó. Então, menos 27. Lembrando que eu tirei o associativo, porque para que serve o associativo? O associativo ele pega a geometria que a gente pegou aqui do sólido, tá? Sólido, e ela vincula a profundidade que ela imagina estar àquela geometria que você selecionou. Lembra que tem uma distanciazinha de folga, porque quando a gente coloca aqui, ó, que ó, o plano inicial é 1 milímetro, né, a altura de segurança, só que é 1 milímetro antes do faceamento aqui, ó. Entendeu? Então aquela distância ela se multiplica, porque existe no controle e nos demais distâncias de segurança.
Então, ficar ligado que às vezes você faz a seleção para ela descer e ela está contando lá daquele ponto inicial onde você faceou, que já ela não é zero, pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, ou, né, ou você pode ter jogado esse sobremental para cima e a face pode ter ficado zero, aí realmente vai ficar na profundidade correta, certo? Então sempre se atentar aonde vocês colocaram o zero peça, tá? No meu caso aqui, como eu coloquei o zero na face da peça e o meu bruto, vou mostrar aqui meu bruto para vocês. Vou ter que fechar aqui um minutinho. E o meu bruto tá na face da peça também, ó. Ele tá 2 milímetros mais alto, ó. Então, galera, é bom sempre se atentar a isso aí, porque às vezes você está empurrando para baixo, mas não tirou o associativo do ciclo. O que vai acontecer com o ciclo? Ele não vai atender o que você está pedindo, tá? Então, na profundidade aqui, quando você colocar aqui, ó, para selecionar a profundidade, já tira o associativo daqui, que é o associativo da geometria. Automaticamente, vocês vão ter que medir aquela geometria e mandar para a direção que vocês quiserem, tá? Ou então, através do desconto que vocês vão fazendo aqui, vão achar a profundidade também, tá? Mas isso aí é uma via de via de mão dupla, né? Pode dar certo, quanto também pode dar errado, tá? Então, o interessante é sempre que vocês façam isso. Tirem o associativo e joga a profundidade total que vocês querem, tá? No caso nosso aqui, a gente vai jogar menos 27. Vai passar um pouquinho das duas geometrias que se encontram. Ok? E dá um ok. Vocês vão ver que ela vai descer um pouquinho mais, né? Olha lá, fez um passe a mais baixo. Ok. Não precisou fazer aquele passezinho à toa aqui dos dois lados da peça, que não eram necessários, apenas arriscavam, comprometiam o processo, certo? Então, beleza. Se você quiser descer mais um pouquinho, pode também. Você vai lá e coloca menos 29. Então, daquela face até lá é menos 29. E por aí vai. O importante é vocês saberem usar a ferramenta de medição e também saberem para onde vocês querem ir. Galera, se de repente acontecer isso aqui, ó. Vocês derem um azar, né? Pode acontecer, galera. De repente você pegou de um outro processo, a memória cache do Edcan estava cheia com algum outro processo que você estava trabalhando. Aí ele pegou e deu uma entradinha na sua peça em algum ponto. Vou dar uma acelerada nele aqui. E aí a hora que você comparou o seu modelo, ó, ali já ficou amarelinho, ó. Tá vendo que ele deu uma entradinha amarelinha aqui, ó? É justamente por causa deste carinha aqui, ó. Porcentagem lateral da fresa, tá? Se você colocar aqui, vamos colocar aqui 30%, e não colocar o raio mínimo aqui, você vai ver que ela vai dar uma enterradinha na minha peça. Como eu disse a vocês, às vezes pode acontecer dela invadir aqui alguma geometria. Então, ficar ligado. Geralmente, quando a gente está com a parte de sólido, é difícil acontecer, mas pode. Então, não confie em 100%. Geralmente, a gente pode entrar bem numa roubada. Mas, enfim. Se vocês selecionarem aqui e verificarem, tá tudo verdinho ou tudo azul, tá tudo ok, beleza? Esse é um modo de vocês fazerem o desbaste. Esse é o mais aconselhado e o melhor, tá? Para vocês fazerem, para vocês eliminarem essas entradas e saídas em múltiplos locais aqui, galera. É só vocês virem aqui em controle, tá? Ou colocar um local específico para entrar
ou então de repente uma aproximação diferenciada, aí vocês vão ter que configurar aqui da maneira que vocês acharem melhor, tá? Para que ele se mantenha ou de um lado só ou do outro lado, tá? Aí, geralmente, galera, como aqui a gente tem dois corpos, ele vai entrar às vezes em um ou dois lugares diferentes por causa dessa geometria aberta aqui, ó, tá? Isso pode acontecer sim. Se de repente você achar que essas posições ou esses movimentos são desnecessários, você pode usar outro tipo de linha de desbaste, tá? Essa aí vai demandar um pouco mais de trabalho, mas também vai ajudar vocês. O que vocês podem fazer? Vocês vêm aqui em características, vem aqui em geometria. Ao invés de clicar na aba da geometria, que é a parte de baixo aqui, onde vai te dar essas opções aqui, você clica no botão de geometria, que é em cima da aba, e seleciona corpos e silhuetas da face. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar no modelo aqui, ó. Clicou no modelo, ele vai mandar lá para cima o corpos e silhuetas deste modelo. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui a gente não vai utilizar, ó. Posso deletar. Isso aqui a gente não vai utilizar. Posso deletar. O que eu posso usar para desbastar esse corpo sem ela estar entrando? Geralmente, você vai fazer esse desbaste em duas etapas. Como? Desbaste. Você vai escolher a linha de construção. Fala para ela quem é. Ok. Ok. Beleza? Só que daí você vai ter que dar um limite para ela, tá? E esse limite ele pode ser este quadrado aqui, ó, que é o quadrado do bruto. Beleza? Aí na questão profundidade você vai lá e pede para selecionar, ó. Quero selecionar a minha profundidade. Aí você vai procurar ela aqui, ó. Vai aparecer uma caixinha dessa aqui, ó, para vocês. Pode ser essa aqui também, não tem problema nenhum. E aí, só dá um OK. E aí ela vai desbastar pra gente. Deu um erro no ciclo aqui, a gente vai ver o porquê que aconteceu isso. Desbaste. Linha de construção. De repente pode ter sido o limite, tá, galera? Dá um OK. E a profundidade, ó. Vamos ver o que vai aparecer no... Olha lá, beleza, desbastou. Tá vendo? Desbastou apenas aquele corpo, ó. Vamos simular. Ela entrou, ó, e desbastou apenas aquele corpo lá que a gente pediu, ó. Beleza? Aí para desbastar o corpo inferior aqui, que é de uma geometria um pouco mais complexa, a gente vai fazer? A gente vai ter que selecionar o novo desbaste. E aí vai escolher linha também, construção, e vai selecionar essa linha aqui, ó. OK. Belezinha. E a profundidade é a mesma coisa, ó. Selecionar a profundidade. Vou dizer para ela que é aqui, ó. E aí ela vai desbastar esse corpinho aqui pra gente. Tá vendo? Só que percebam que ela começou lá de cima de novo, ó, tá vendo? Ela começou aqui de cima. Como a gente resolve isso? Eu preciso saber essa medida aqui, ó. Do topo até a primeira base aqui. Então eu venho aqui, ó. Clico aqui e digito no meu teclado Z0. Olha lá, eu vou ter um Z. Espera aí que não está aparecendo aqui pra gente. Mas vou fazer aparecer. Olha lá, Z de menos 10, tá? Então essa distância é Z de menos 10. O que eu venho aqui na minha inicial, ó? Profundidade, altura de segurança. Tudo bem. Eu tiro esse e coloco aqui plano inicial, menos 9. Ele vai começar um pouquinho mais lá de baixo. Lembrando a vocês, galera, que é muito importante, tá?
que vocês tenham cuidado com essas alturas de segurança, tá? Porque ó, aqui no meu caso, ó, ela entrou bem mais para baixo. Então quer dizer que ela pode trombar assim na peça. Então você vem aqui em profundidade, vê se não tem nenhum associativo ligado a ela, tá? Vamos colocar aqui, ó, que a altura de segurança pode ser -8. E é para ela subir. Então, galera, ó, tá desse lado aqui, eu acho. Olha lá. Então ela começou aqui, ó, e do lado de cá, que é o frontal, ela tá mais baixa, porque ela tá em helicoidal. Ó. Então, sempre ficar muito atento quando vocês trabalharem com linhas, principalmente porque de repente você poderia mudar essa linha aqui para baixo, para mais próximo da característica que você está usando. Você pode, não tem problema nenhum. Você entendeu? Só que ao longo do tempo, quando você vai trabalhando com linhas e linhas e linhas, vai ficando difícil você visualizar o que você está fazendo, porque elas se misturam às linhas de usinagem, tá vendo? Então, como eu disse a vocês, é bom às vezes trabalhar com o sólido ou com as linhas. De repente você quer trabalhar com uma superfície? Você pode. Só que trabalhar com superfície às vezes enche um pouco o saco, porque você tem que criar muitas limitantes. Criando esse grau de limitantes, a sua árvore aqui de camadas vai virar uma bagunça gigantesca, mais ou menos como está aqui, né? Porque essa é uma peça teste, eu fui criando características ao longo do desenrolar da usinagem, justamente para testar novas possibilidades. O que acontece? Vai criando-se o mau hábito de testar, e você vai criando essa árvore gigantesca aqui de camadas, que depois, por fim, você não vai utilizar para nada e vai confundir quem vai fazer a pesquisa do processo aqui, do procedimento, né? Quanto mais limpo e organizado esse lado ficar, mais fácil e mais ágil você vai ter de identificar o seu processo e até onde estão suas características. Quanto mais bagunçado ficar aqui, pior é de identificar o processo e como você fez, ou então como você desenvolveu algum procedimento que você queira copiar, tá? Então essa é a minha dica para vocês. Galera, dá para trabalhar com os dois? Sem problema nenhum. Você pode trabalhar com esse, você pode trabalhar com as linhas, né? Você pode trabalhar com as superfícies, só que cada uma delas demanda um tipo de trabalho, um tipo de limite e um tipo de característica. Então aconselho a vocês que dentro desses ciclos mais básicos, que são desbaste, perfilar, faceamento, você trabalhe mais restrito ao modelo. Facilita o seu entendimento, facilita a sua árvore, facilita aqui o entendimento das suas camadas também, diminui muito a parte de camadas, onde facilita muito você entender o que você está fazendo e deixar esses outros componentes para entrar em perfis mais complexos, onde você vai ter que criar limitantes, ou então você vai ter que usinar alguns elementos separadamente, você não vai conseguir usiná-los de repente num ciclo só, tá? Numa operação só, você vai ter que eliminar eles por partes. Então, deixa essa parte de camadas e de ciclos, a parte de camadas bem organizada, tá? E se uma operação é simples como essa de desbaste, você pode sim usar, como eu usei agora, a parte de linhas e também pode usar a parte de geometria. Eu prefiro sinceramente usar a parte de geometria. Por quê? A parte do sólido, ela nunca ela vai sair de repente entrando dentro da peça, matando a peça de alguma maneira. Então, vai facilitar você no entendimento e na simulação. Bem pouco provável, a não ser que existam muitas geometrias de encontro, quinas, ângulos, aí pode ser que você tenha que desmembrá-las, né, e usiná-las por partes, tá? Aí também são processos e procedimentos mais avançados, que aí você vai ter que desmembrá-los, né, e saber qual vai ser mais eficiente para aquele determinado processo ou para aquela determinada operação. Porque ao longo do tempo você vai verificar que existem peças simples e existem peças que você vai ter que
usar um desbaste num lugar, depois usar um perfilar com offsetting, depois você vai ter que usar um outro tipo de estratégia para fazer um canto, uma quina, um encontro ou até outros tipos de usinagem, né? Então você vai ter que se atentar a esse tipo de coisa, porque aqui a gente tem bastante tipo de ciclo para resolver muitos tipos de geometria, tá? Então a gente tem aqui usinagem paralela, acabamentos crista, acabamento de restos, acabamento de cantos. Então tudo isso aqui vai te ajudar ao longo do tempo a você tomar uma decisão mais correta para alguma determinada geometria complexa, tá? Neste caso aqui, galera, como é uma geometria simples ou parcialmente simples, com dois corpos, facilita-se usar o sólido, tá? Não é uma regra, tá? Tomo como regra para mim, aí vai de cada um de vocês fazer a construção da programação do jeito que achar melhor, tá? Vou mostrar para vocês de novo como é o desbaste através do sólido. Vou estar aqui apagando esse aqui que é das linhas, ó. E aí através do desbaste dos sólidos, eu venho aqui em ciclos, desbaste, vou pegar o sólido, como eu disse, vocês podem utilizar a superfície, só que daí vocês têm que usar a superfície e um limitante, tá? Que limitante pode ser esse? Aí pode ser uma linha, pode ser uma característica, pode ser o próprio sólido. Aí vocês vão ter que ver que limitante que vai ser interessante vocês estarem utilizando, beleza? Então eu vou colocar o sólido, ok. Vou colocar aqui o meu corpo inteiro, meu sólido, e vou dar um ok. Então gerou essa condição de ciclo para mim. Repassando para vocês, galera, isso é importantíssimo, tá? Lembrem-se da profundidade. Se tiver associativo aqui, eu quiser ir um pouquinho mais para baixo, vem aqui e acerta a profundidade, tá? Aqui, vocês podem ver que ela, como ela estava na memória cache, ela voltou lá para aquela limitante lá, ó, tá vendo? Ela veio mordiscar aqui no meio da morsa, ó. Voltar a repassar para vocês, ó. Entrando aqui em desbaste, eu tiro o associativo. Eu já sei que a minha profundidade necessária é menos 25. Então vou colocar aqui menos 27. Vou dar um ok. Vocês vão ver que ela vai subir relativo àquilo que eu pedi, ó. Tenho dois passes aqui, ó. Beleza? Estou passando entre dois corpos. Vai facilitar a minha vida. Não vai dar emenda na peça. E ok. Espero que vocês tenham entendido aí, galera. Qualquer dúvida, me ponho a dispor a explicar aí pra vocês, tá? Meu e-mail tá sempre aí na descrição dos vídeos e tudo mais. E bons estudos. Para vocês, galera. Espero ter ajudado e até a próxima.